Amém. Talvez não vou levar muito tempo. Mwina sindingalenga nthawi yayikulu. Não sei, talvez não vou levar muito tempo. Sindikudziwa koma mwina sindingalenga nthawi yayikulu. O Senhor é quem sabe. Mulungu ndiye adziwa. Podemos abrir as nossas Bíblias. Tipite m'mawu athu. Vamos ler 2 capítulos. Tiwerenga machapter awiri. O outro capítulo está no livro de Gênesis. Chapter china chili ku Genesis. O outro está no livro de Mateus. Ndipo china chili ku Mateyu. Vamos no Gênesis capítulo número 1. Tiyeni ku Genesis 1. Este aqui é o livro da criação. Buku la chilengedwe chonse. No seu versículo 28. Verse yake ya 28. Mas melhor pode começar no 27 e 28. Koma mukozambira pa 27. Gênesis 1, 27. Criação do homem. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus. Amém. Peço que repita ali no 28. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Amém. 27. Genesis 1 verse 27. Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chake. Muchifanizo cha Mulungu adamulenga iye. Adalenga iwo mamuna ndi mkazi. Mulungu ndipo anadalitsa iwo. Ndipo adati kwa iwo: mubalane, muchuluke, mudzaze dziko lapansi, muligonjetse, mulamulire pa nsomba za nyanja, ndi pa mbalame zamumlengalenga, ndi zamoyo zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Amém. Amém. No livro de Mateus, vamos no capítulo 6, versículo número 9. Ku Mateyu tiwerenge pa 6 verse yake ya 9. Mateus 6, 9. Mateus 6, no seu versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10. Venha a teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 10. 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém. Amém. 9. Mateus 6 verse 9. Matthew 6 verse 9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you. Chichewa. Matthew 6 verse 9.
chifukwa chake pemberani inu chomwechi. Atate watu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pasi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, ndipo mutikururukire mangawa athu monga ifeso tikururukira amangawa athu, ndipo musatitengere kokatiyesa, koma mutipulumutse kwa oyipayo. Pakuti ngati mukururukira anthu zolakwa zawo, adzakukururukira inunso Atate wanu wakumwamba. Koma ngati simukururukira anthu zolakwa zawo, Atate wanunso sadzakukururukira zolakwa zanu. Amen. Amen. Yesu ndo abwino. Nthawi zonse. Yesu ndo abwino. Nthawi zonse. Eu vou começar de lá, ine ndiyambira uko vindo pra cá. kumabwera kuno. Amém. Vou começar de lá dos céus. Ndiyambira kumwambako, Depois vamos descer para o jardim do Éden. titsikira nkukafika ku munda wa Edeni. Depois havemos de vir Ndipo tikhala tikubwera até o Senhor Jesus. mpaka na pa Yesu. E vamos terminar conosco aqui. Ndipo zidzathera kwa ifeyo pano. Amém. Porque a nossa caminhada não começa aqui. Chifukwa ulendo wathu usukuyambira ya baba. Começou lá. Unayambira kumeneko. E eu tenho duas perguntas Inero ndili ndi mafunso awiri para vocês. kuti ndiufunseni. Eu gostaria de saber de vocês. Ndikadakonda mkanamvera kwa inu. A primeira pergunta é: Funso loyambirira ndili. por que no mundo Chifukwa chani mdziko lapansi existem aflições? muli nsautso? Por que no mundo Chifukwa chani mdziko há tanta maldade? muli zoyipa zochuluka? A segunda pergunta é: Funso lachiwiri ndili. por que nós Chifukwa chani ife devemos orar? timenera kupemphera? Vão ser três perguntas. Akhala mafunso atatu. A terceira e a última é: Funso lachitatu ndilosomasa lomaliza ndili. o que é uma oração? Kodi pemphero ndi chiyani? Porque a palavra oração está na Bíblia. Chifukwa maunkhani yoti pemphero lili mu Baibulo. Mas para que frequentaram a escola aqui em Moçambique, Koma kwa amene anaphunzira sikulu za ku Moçambique kuno, eu acredito que na língua portuguesa mu Chipwitikizi também vamos encontrar lá tikapezanso esta palavra oração oração com um certo significado. ndikatanthauzo kakenso. Amém. Então eu gostaria de saber de vocês: Ndikadamvera inu, por que no mundo há tanta maldade? chifukwa chani mu dziko zoyipa zilipo zambiri? E por que nós devemos orar? Kodi ife tiyenera kupemphera chifukwa? O que é uma oração? Nanga pemphero ndi chiyani? Porque eu vejo muitos cristãos, Ndimaona akhristu ambiri nós temos orado ife timapemphera, e oramos de verdade. ndipo timapempheradi mu choona chake. Mas em algum momento Koma nthawi zina aparece que a nossa oração zimaoneka ngati pemphero lathu não está a chegar no trono de Deus. sili kufika pa mpando wa chifumu. Existem coisas que não estamos a orar sempre, estamos a orar sempre, estamos a orar sempre. Pali zinthu zimene muzipempherera nthawi yonse mangozipempherera. Mas até hoje, Koma mpaka na lero essas coisas ainda não recebemos. zinthu zinyo sitinalandirebe mpaka na pano. Amém. Eu não sei, de uma forma muito resumida. Mwaka ndunji. Porque existem pessoas quando você dá pergunta, ou começa a colocar até exemplos. Eu só dou uma pergunta, quero uma resposta direta. Alipo anthu kapatsa funso amamba kuyika chitsanzo kakhwelera ukolowera uko ayi ndifuna kayankho kochepa. Por que no mundo há tanta maldade? Nchifukwa chani mu dziko lapansi muli zoyipa? Sendo que este mundo foi criado por Deus Koma ndi dziko liliona linalengedwanso ndi Mulungu Todo-Poderoso. wamphamvu yonse. E a Bíblia nos diz no livro de Salmos Baibulo limatiuza ku Masalimo que Ele é onipotente. akuti ndiye khayo wamphamvu yonse, Ele é onipresente. ndiye khayo wopezeka mu nthawi zonse. Amém. Então por que no mundo que foi criado por esse Deus Todo-Poderoso Nanga chifukwa chani dziko lolengedwa ndi Mulungu mwini mphamvu yonseyo há tanta maldade? muli zoyipa, Há mortes, muli imfa, há doenças, muli tenda, há guerras. muli nkhondo? Por quê? Chifukwa
Será que vocês já pararam, já se perguntaram? Mudaimangale niwe kudzifunsa fusoli. Porque quando você começar a orar, ei, saia demônio, eu te quero para te deixar. Você deve saber. Salame ndiye ndijini chonga ndikuthetha yamba ndimabvetsetsani Como é que kuziva. surgiu esse demônio? Chiwandayo chinabwera bwanji. E quem enviou esse demônio? Ndibona chitumiza ndani. Além disso, deve saber quem é demônio. Komanso lero amene pomwe chiwandayo ndiyani. Antes de você dizer saia. Musanadiwe samuka. Porque você deve saber a quem está dizendo saia. Inu mukuyenera kuba mudziwa bendumuza kuti iwe tachoka. Amém. Então uma resposta muito direta, bem direta. Tufuna kayankho kachidule kungoti nchakuti. Amém. Porque o homem se afastou de Deus e por si só não conhece mais o amor. Amém. Akuti chifukwa choti munthu anachoka kwa anadzibalula anamuthawa Mulungu mwa iye yekha sadziwa kuti chikondi ndi chani. Amém. Também vamos aplaudir a ele. Kuti tiwaomberenso m'manja. Como o pai Adilho tinha se voluntariado, vou pedir para responder acerca da oração. O que é uma oração? Aya pemphero ndi chani? Para só não sermos todos a dar a resposta da mesma pergunta. Usati lonse dzimwe yankha yankho imodzi yafunso limodzi lokha. Oração é comunicação com Deus. Amém. Vamos aplaudir a Pemphero ndi kulankhulana ndi Mulungu. Amém. Porque o homem ele foi criado à imagem Chifukwa munthu analengedwa mu chifaniziro e semelhança de Deus. ndi chikhalidwe cha Mulungu. É por isso disse Deus, Chifukwa chake Mulungu mwini ananena depois de ter o criado, nditamaliza kumulenga disse, abençoou a eles. akuti ndinamudalitsa iwo. Amados irmãos, queria vos dizer Abalamba kwateda ndifuna kuze que a vossa bênção não começou hoje. E não começa hoje. kunambere ndipasikwembira A yeko. vossa bênção Mdalitso wanu foi declarada lá no princípio da criação do homem. era muchiyambi mwamulenga munthu. Porque Deus, quando ele abençoava Adão, Chifukwa Mulungu mmene amamudalitsa Adamu abençoava todo o ser humano, toda a criação humana. adalitsa munthu wina aliyense na munthu adadalitsika. Então entenda o que disse Deus. Mvetsetsani imene Mulungu ananena. Abençoa ele dizendo, Anamudalitsa pakumuwuza kunena kuti multiplicai-vos chulukanani e enchei a terra ndi kulidzaza dzikoli como as areias do mar. monga mchenga wamphepete mwa nyanja. Então a bênção da multiplicação Ndi mdalitso wakuchulukana não é declarada hoje. sulengezedwa lero, Foi declarada há muito tempo. unalengezedwa kalero Quando o homem logo foi criado. pamene munthu asanalengedwe. E disse Deus, Ndipo Mulungu ananena aquela semelhança está aqui. chifaniziro chili chanu chili apa. Disse, e dominai Ndikumuwuza kuti ulilamulire toda espécie, cholengedwa chilichonse, as aves do céu, zamlengalenga, os peixes do mar, nsomba za mtsinje, assim como sobre todo o réptil. ngakhale china chilichonse cha panthaka. Mas aconteceu uma coisa muito triste. Chinthu chokhumudwitsa, Que o homem, munthu com toda a autoridade que lhe foi dado, ndi ulamuliro onse amene anapatsidwa, com tanta bênção que lhe foi dado, ndi mdalitso onse umene adakhuthulidwa pa iye, ele pecou por causa de uma coisa só. adachimwa chifukwa cha chinthu chimodzi basi. Porque foi orientado o homem. Anawuzidwa munthu De todo o tempo, chilichonse de árvore quanto há no jardim do Éden, chipa mtengo wina uliwonse umene uli mu munda wa Edeni, toma para ti como alimento. idya, Excepto kupatuka a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. mtengo wa chidziwitso cha choyipa ndi chabwino. E se formos a reparar no jardim de Éden, Tikaonetsetsa munda wa Edeni, tinha todas as outras plantas com frutas. mitengo yonse inali nazo zipatso. Tinha a árvore da vida também ali. Munali mtengo wa moyo, E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. unali mtengo wa mzere chidziwitso chabwino Mas ndi quando choyipa. a árvore da vida, Deus não proibiu ao homem. Mtengo wa chipatso cha moyo Mulungu sanamukanize munthu. Só falou de uma árvore, só do conhecimento do bem e do mal. Anamukaniza mtengo wachizere wa chidziwitso chabwino ndi choyipa. E eu com isto tudo quero vos dizer que, Pasonsezi ndifuna kuwuza ndikunena kuti, amados irmãos, abalanga okondedwa, a salvação é uma escolha. chipulumutso ndi chisankho. Não está entendendo?
A salvação é uma escolha que você faz. chipulumutso ndi chisankho chimene iniwo mumachichita. Para você ser salvo é a sua escolha. kuti mupulumuke iniwo mmakhala kuti mwasankha. Para você também ir ao inferno é a sua escolha. ola kupita ku gahena mmakhala kuti mwachita osankha. Trouxe Deus uma escolha para o homem. mulungu anamubwetsera chisankho munthu. Ele nunca disse que deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem por si escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do sana mal. muze kuti adye chipatso cha nzeru chidziwitsocho koma iye anachita osankha kufuna kukadya kuti adziwe chabwino ndi choyipa. E só para o vosso conhecimento, mu nzeru yanu tsopano tudo de bom estava nas mãos do Filho de Deus. zabwino zonse zinali mu dzanja lake la mwana wake wa mulungu. Mas no dia em que ele pecou, koma tsiku limene anachimwa sendo enganado por Satanás, ananamizidwa ndi satana, o homem perdeu o seu domínio. munthu analuza ulamuliro wake. Foi no dia que o homem vendeu a sua bênção. pamene munthu adagulitsa dalitso lake. Foi no dia que o homem vendeu a paz na terra. pamene munthu adagulitsa mtendere mdziko lapansi. Então as maldades que existem no mundo eno zoyipa zimene zikupezeka mdziko lapansi existem porque o homem escolheu zilipo chifukwa munthu anasankha desobedecer a palavra de Deus kusamvera mawu ake a mulungu e cair na isca do diabo e Satanás. ndi kugwera mu nyambo ya satana mdierekezi. Existem pessoas que costumam dizer assim: alipo anthu amanena kuti nós estamos a sofrer por causa de Adão. ife tikuvutika chifukwa zonse zida Adamu. Como algo para dizer que Adão adalha chipatso chimodzi chokha. eu queremos falar o Adão começou o único fruto. Demo fufuzeni mtundu ino weswachimo mudabula wako. Investigue vocês, todo tipo de pecado já provaram e estão a comer até hoje. Aí vocês indifaz Adamu. Não, isso tudo é por causa de Adão. Mfufuzeni Adamu sana kaembe wabako nyumba kwa mwini. Procura o Adão, nunca roubou na casa de dono. Koma inu mulaba ibaba. Mas vocês já roubaram, já roubaram. Por que indifaz Adamu ni Rafa? Nós estamos a sofrer por causa de Adão e Eva. Mfufuze Adamu ni Rafa. Investigue o Adão e Eva. Mulibeko kuminanya kakwira atenda anachita mabotsa makunga. Naona nenhum lugar que fora flagrado a fofocar a sobrar quem. Koma ifana chile makunga. Titu kushira chile makunga. Mas lete yoro tukashira makunga. Nós ainda estamos a fofocar, nem mesmo quando largaram vamos fofocar. Ngefundo muzondi chani. Então o problema sabe qual? Nele mene ni wankula sama makunga. Assim da forma que está falando sobre fofoca. Sono mtima ununga kunde kuti anena inai. Não, só isso de que o coração te tocar não tem que estar falando assunto de mim, não. Mwenga na wena. Está indicando o outro. Ulela inu. Está falando você mesmo. Inele muzolika ndulela. Você que está deixando a cabeça, você. É mwambi anana inu. Fofoqueira quadrada. Amen. Só chimene chidamugwetsa. Mas o que fez cair? Adamu kumenena ndi chimodzi chokha. Adão que você cita é uma única coisa. Koma sobola Mas também fala, sadapite toilet. ele não foi diretamente. Adamu endera njomba. Ele foi usado fintas. Pamene ife tikafuna uminula timachita uminulira dala kuti atilondola mwina ino ake. É quando nós não queremos curtir e nós curtimos de propósito para trair o homem de dono. Ndekuti zoyipa zimene tikukumana nazo pa dziko lapansi Isso significa que as maldades que nós passamos cá na terra si chifukwa cha Adamu, não é por causa do Adão, ndi chifukwa cha ifeyo. mas sim você e eu. Chifukwa mukazifufuza Quando se investigar, ndi pamene mukapensa kuti wenafe ndife oyipisisa ngakhale kuposa angelo aja Adamu kumwamba. e nós somos os piores, os mais do que aqueles anjos que foram expulsos na terra. Não sei. Amém. Estou a dizer que Deus, Não nada com Mulungu. Ele já lhe deu toda a bênção que você quer. Anakupatsa da sonhari você mesmo kulifuna Mas o problema é saber qual é. Como mtavuro ndijani? É você não saber como transformar a bênção que te deu em coisas materiais. Nkusadziwa masindiro wake dalitsolemene munalilandilalo kuti likalelo gwirika. Porque o problema da criança era qual? Chifukwa vuto la mwana ndililo. De não ele saber que não tenho caderno, não tenho que levar dinheiro que eu tenho que comprar caderno só. Vuto lake nosa tsiwa kuti ndilibe kope koma ndili ndalama ndingotenga ndalama ayinkakhule kopero basi. Amém. Deus ele já nos deu todo tipo de bênção. Mulungu adatipatsa kale mtundu wonse wa dalitso. Mas existe algum problema. Koma pali vuto. Este é o problema que nós vamos Ndi entender. vuto limene tulimvetsetseri. Agora com o Senhor Jesus. Apano ndambo Yesu. Quando ele veio ao mundo,
mundo, pamene anadza ku dziko lapansi ele sendo todo poderoso, iye ali wamphamvu yonse ele escolheu seus discípulos. anasankha ophunzira ake Ele estando com seus discípulos, ali na ophunzira a Bíblia vai nos dizer que agora no monte, baibulo akulusa tsopano pa phiri e se formos no outro livro, vai nos dizer mukalenga baibulo lanu linena kuti que foram os próprios discípulos kuti anali ophunzira ene akewo que perguntaram, que pediram ao mestre, amene anafunsa napempha mphunzitsi wawo dizer que mestre, kuti mphunzitsi ensina-nos a orar. tiphunzitseni kupemphera Aqui onde eu estava a dizer que o que é oração? pamene ndikukuwuzani kuti makufunsani kuti pemphero ndi chiyani Oração é falar com Deus, é verdade. pemphero ndikuyankhula ndi mulungu ndi Mas zoona existem formas de como falar com Deus. koma pali ndondomeko ndi njira yakuyankhula naye mulunguyo O problema de muitos crentes hoje, funo la khristu estamos a falar com Deus, mas não estamos a falar com Deus da forma como convém. tikuyankhula naye mulungu koma sitikuyankhula naye Tem muitos cristãos hoje, funo la khristu ambiri lero sabemos sim falar com Deus, sabemos falar a Deus, timamudziwa inde kumuyankhula mulungu mas não sabemos falar com Deus. koma sitidziwa kuyankhulana naye mulunguyo Nós sabemos falar Deus, nós sabemos falar com Deus. timangodziwa kumuyankhula koma sitidziwa kuyankhulana naye Sabe, em algum momento existe a pessoa que diz, desde que comecei a orar, Deus nunca me ouve. mudziwa alipo anthu ena pali mmene davira kupemphera mulungu sandiva Eu tenho dito que às vezes não é Deus que não está a te ouvir, mas é você que não está a ouvir a Deus. ine nthawi zine ndimanena kuti si mulungu amene sakumva koma iwe ndi amene sikumumva Porque mulungu você fala muito, mas não tem tempo de ouvir o que o Senhor quer que você faça. chifukwa choti wamakula kwambiri koma ulibe nthawi yoti umve chimene mulungu afuna kuti uchite Se investigarmos os discípulos de Jesus, pakufufuza ophunzira ka yesu alguns deles ambiri wena mwa iwo eram judeus que conheciam a Deus. anali ayuda amene amamudziwa bwino mulungu Eles já frequentavam o templo, já costumavam orar. amapita mukachisa amapemphera Mas existe alguma coisa que eles notaram em Jesus. koma pali chinthu china chakeno chimene anachiona mwa yesu Que quando Jesus orasse, kuti yesu akapemphera coisas aconteciam no instantâneo. zinthu zimachitika Quando paipandiko eles orassem, koma iwo akapemphera as coisas não estavam acontecendo. zinthu sizimachitika Então quando eles reconheceram, iwo quando eles anadziwa perguntaram, mestre, pamene anafunsa mphunzitsi ensina-nos a orar. mphunzitseni E kupemphera aqui onde o Senhor agora está a dizer a eles, pamene nawo mamambuya kwaziwa vocês orarem, pamene inu mukupemphera orareis assim. pempherani chonchi Primeiro ponto, choyambirira chemcheni Pai nosso, akatatu muli que kumwamba estás nos céus, muli kumwamba santificado seja o vosso nome. dzina lanu liyeretsedwe O primeiro ponto, você precisa reconhecer a Deus, choyambirira mukuyenera kumuzindikira mulungu que Ele é o nosso Pai. kuti iye ali tate wathu Ele está lá nos céus. iye ali kumwamba O único nome de todos os nomes que deve ser santificado é o nome dele. dzina kumwamba pa mayina onse limene limenera kuyeretsedwa A dzina primeira lake coisa nós é o reconhecimento a Deus. choyambirira ndife kuzindikira mulungu Porque a Bíblia está dizendo agora lá no livro de Hebreus, chifukwa baibulo pano likutiuza kwa que ahebreyu importa que todos aqueles que vão a Deus, zikuyenera kuti konse amene akupita kwa mulungu eles reconheçam que Deus existe. ayenera azindikire kuti mulungu alipo E Ele é um galardoador. ndipo ali wobwezeretsa Então mphotho primeiro precisa reconhecer a existência de Deus. Pai nosso que estás no céu. choyambira amene kuzindikira kupezeka pano mulungu atate athu muli E kumwamba depois saber que o teu nome não é santo. ndipo kudziwa kuti dzina lake siloyera O nome, o apelido da sua família não é santo. dzina la mtundu wanu siloyeretsedwa O nome do seu país não é santo. dzina la mzinda wanu siloyeretsedwa Aquele nome que você tanto confia não é santo. Somente o nome dele que é dzina santo. limene limalidalira siloyeretsedwa koposa dzina lake okhala ndiloloyera Amém. E depois de reconhecer, a Bíblia está nos dizendo: ndipo mukazindikira baibulo likutiuza venha a nós idzani kwa ife o seu reino udze kwa ife ufumu wanu e que seja feita a sua vontade. ndipo kufuna kwanu kuchitidwe O problema de muitos crentes hoje, neno vulo la khristu ambiri lero nós estamos a orar, mas a dizer a Deus a nossa vontade, kumuuza mulungu wathu inde zokhumba zathu enquanto que deveria ser Deus a fazer a sua vontade em nós. pamene ndi mulunguyo amene anachita chifuniro chake mwa ife Nós é que queremos mandar a Deus no que Ele deve fazer, ife ndamene tikufuna kumuuza mulungu chochita uma vez que deveria ser Deus a dizer a nós o que devemos fazer. pamene ndi mulunguyo amene akanatiuza choti tichite E que seguinte a Bíblia vai dizer: ndipo kenako baibulo litiuza o pão
nosso de cada dia. chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku. Eu gosto dessa passagem. Ine ndimapakondwera nabo yapa. Sabe, Jesus poderia ter dito a eles: mukudziwa Yesu anganauza iwo kunena kuti para não ter que hoje pedir, amanhã pedir, depois da manhã pedir. kuti musapempherere kupempha mawa kupempha nkucha. Era só dizer: Senhor, kudali kungonena Ambuye, o pão nosso chakudya chathu desse ano cha chaka chino tem-nos hoje. tikutulireni lero. Mas ele disse não. Ananena kuti ayi, Porque quando vocês tiverem pão para todo ano, chifukwa inu mwakhala nacho chakudya cha chaka chonse, vocês vão comer a saciar e esquecer a mim. inu mukadya kukhula mundiwala. Para não me esquecer, vocês nem vão receber o pão de hoje. inu Para aquele pão, você vai se lembrar aí. mukadya chakudya cha lero chifukwa chikatha chakudyacho pamene mukumbukire. É Deus que me deu, eu tenho que ir de novo pedir a Ele. Mulungu amene anandipatsa ndikwenera ndipite ndikapempheso. Amém. Ali pronto hapa. Existe pessoas aqui Otirero mutangoli mulembere ndrama kusadza matumba. que hoje nem mesmo hoje tem dinheiro está nos vossos bolsos. Sitidzangora niso lokuchati chimlo pamoyo wanu wose. Nunca vamos te tiver mais aqui na igreja toda a sua vida. De mulungu amapanga dala. E Deus faz com propósito. Yawawa kungwadalisa yawo. Esta pessoa basta eu abençoar este. Zopempera zosaiwalira. Isso de ir na igreja orar vai esquecer. Em algum momento quando o Senhor não te dá a sua bênção, Ele quer reservar a sua santidade. Akufuna sunge chiyero chako. Porque Ele sabe que quando você for abençoado, Amadziwa kuti ndidalitsa ulango será kupera. esta mesma bênção que vai te levar para a destruição. Ndidalitsa wamwali ndikutengereni kuchiwonongeko. Temos o pão nosso de cada dia. Tipatseni chakudya chathu cha ife ndi chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku. E depois a Bíblia vai continuar dizendo: Ndipo Baibulo lipitiriza kunena kuti a coisa mais importante que eu queria trazer nessa mensagem toda, chinthu chofunikira kwambiri chimene ndimafuna ndibweretse mu uthenga onsewu, para nós sabermos o porquê kuti ife tidziwe chifukwa que nós oramos tanto, chimene ife timapemphera kwambiri mas não estamos a receber as respostas de Deus. koma sitikulandira mayankho kwa Mulungu. Depois Ele disse: perdoai-nos, Akena kunena kuti mutikhululukire ife, perdoai-nos tikhululukireni ife as nossas dívidas, mangawa athu, perdoai-nos as nossas dívidas, tikhululukireni ife mangawa athu, como nós também perdoamos mwanga ifenso tikhululukira aqueles que nos devem. amene kutikongola. Mas aí a questão é outra: Koma apa nkhani ndina é de perdoar a outro ndikumukhululukira wina da forma como é ser perdoado por Deus, da forma como você perdoa o outro. kuti Mulungu akukhululukireni monga mukukhululukiranso munthu wina. É ali onde você vai perceber Pamene noyo que mumvetsetse nós estamos a orar, kuti ife tikupemphera estamos a correr para as coisas de Deus, tikuthamangira za Mulungu, mas o que está a nos puxar para trás koma chimene chikutikokera kumbuyo é a falta de perdão, nkusowekera chikhululukiro. é a amargura que está dentro do seu coração. Iye mkati mwake Sabe o que faz a amargura? muchakwiya umatani. Pode vir aqui, irmão Moisés. Está vendo? Este aqui é você que está a orar. Inu yamupemphera ndineyo, Amém. E a bênção está ali naquela mesa. ndiwadalitsa yanu lili pa tebulo. Está a orar, está a falar com Deus, aqui está a dizer a Deus. mukulankhula ndi Mulungu apa kupemphera, Mas há uma coisa que ele não fez. koma pali chinthu china chake chimene sinachite. Ele não perdoou. Ine sinakhululukire. No seu coração há amargura. Mtima mwanga muli mkwiyo. A amargura faz o quê? Mkwiyo umapanga chani? Prende. Umakumangirira. Você vai orando, está correndo quem chegar ali. Iwe umapemphera kuthamanga kuti ukafike. A amargura te faz isso. Mkwiyo umakupanga zimenezi. A amargura te faz isso. Mkwiyo Você umakupanga orou bonito, zimenezi. mas a amargura te Iwe umapemphera mwadongosolo koma mkwiyo umakukokabe. O que está a impedir a tua bênção, Chimene chikutchinga dalitso o lako. inimigo da sua bênção, Ndani wa dalitso lako? é a posição do seu coração. Ndi makhali ndi mtima wako umene ulili. O seu coração precisa de perdoar. Mtima wako udziko khululuka. A oração é falar com Deus. Pemphero ndikokhala ndi Mulungu. Mas Koma existem pessoas que não sabem da forma como convém falar com Deus. alipo anthu amene sadziwa amene timayenda kuyankhulana naye Mulungu. Existem dois tipos de orações. Alipo mapemphero mitundu iwiri. Há uma oração que nós falamos com Deus. Pali pemphero limene timayankhulana ndi Mulungu. Existe outra que chamamos de oração massiva. Ndipo pali pemphero limene limati ndi pemphero la chipulikiti. Amém. Oração massiva. Pemphero la chipulikiti. A oração em massa. Pemphero la gulu. Que em inglês diz mass prayer. Mumene mu English amati mass prayer. Na oração massiva
siva, o homem não fala mais com Deus. Pembera wakondo mulungu simundu sayankhula ndi mulungu. Ele te diz, na oração massiva, Pembera wakondo waugali. não se diz mais, Senhor, Silinala kuti ayi mulungu. pensa e faça. Não. Wakutsiyani muchite. Mas nesta oração de falar com Deus, Koma pembera wakola ndi mulunguli. você pede o perdão. Iwe umafunafuna No chifundo. momento que o Senhor perdoa você, Ndipo patira amene mulungu akukukhululukira. aquela amargura sai de você. Kuye uja A falta de perdão sai de você. Ndipo E quando essas coisas saiam de você, Ndipo silizoyipa zimachoka mwa iwe. sabe o que vem você? Musayipa bwana iwe inu ndi chani? É o reino dos céus. Ndi ufumu wakumwamba. E sabe o que é o reino dos céus? Mukudziwa ufumu wakumwamba? É a presença do próprio Deus. Ndikupezeka kwa mulungu É mwini. quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Pamene Yesu anauza Estes vos dou poder e autoridade ndikupatsani mphamvu ndi ulamuliro. para expulsar os demônios. Mukachithamangitsa chiwanda. Perceba, vos dou poder e autoridade Mphamvu komanso ulamuliro. para vocês. Kuti inuyo. Não para eu, mas para vocês. Não para eu, Deus, mas para vocês. Expulsar os demônios. Mukachithamangitsa chiwanda. Sabe o que acontece? Mudzasi machitira ndi O chani? reino dos céus entrou em você. Ufumu wakumwamba O Espírito do Senhor já entrou em você. Você já tem uma identidade dos céus. Amém. Então eu quero que hoje Ndikufuna kuti lero possamos fazer uma oração. tikapemphera pemphero Existem coisas pali zinthu que estavam persistir na nossa geração. zimene zimanamira mtundu wathu. Se calhar é porque nós Kapena mwina chifukwa ife tínhamos amargura dentro de nós. tinali nawo mkwiyo mkati mwathu. E é essa amargura Ndikwati mkwiyo que nos fazia ainda se conectar com aquele espírito da geração. umene umatipangitsa kulumikizana ndi mzimu wakumtundu. Amém. Se calhar era essa falta de perdão Mwina kusokera chikhululuko que fazia com que a gente